Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você esse livro aqui, ó, Comunicação que Transforma, do Andy Stanley e Jane Lane Jones. É um livro de cerca de 200 páginas da editora Vida Acadêmica do ano de 2010. Então eu li esse livro por indicação de um amigo meu que também é pastor, e esse é um livro escrito para pastores ou para pregadores, para todos aqueles que sobem ao púlpito para pregar a Bíblia. O livro é dividido em duas partes. Então, na primeira parte, ele conta a história fictícia, inventada, de um pastor que queria melhorar suas pregações e acaba inesperadamente se encontrando com um caminhoneiro, que esse caminhoneiro é um pregador itinerante, e esse caminhoneiro, através de analogias com a vida de um caminhoneiro, explica para ele em 7 pontos como melhorar suas mensagens. Tipo, cria um mapa, saiba a tua rota, esteja preparado antes da viagem, carregue seu caminhão, o que fazer quando um pneu furar, e todas essas analogias com coisas da pregação. Aí na segunda parte do livro, nas segundas 100 páginas, ele explica então esses 7 pontos do caminhoneiro de uma maneira mais didática, como realmente você pode melhorar a tua pregação. E isso que eu quero te resumir agora. Ponto número 1 se chama pregar uma mensagem com foco em transformar vidas. Então, o foco do pregador não deve ser passar conhecimento bíblico, nem ser que as pessoas saibam mais da Bíblia, mas que elas tenham uma vida transformada. Ter isso em mente ao pregar a Bíblia. Elas não precisam de informação, elas precisam de uma direção que leva elas a uma transformação de vida. Ponto número 2 se chama preparar mensagens de um só ponto. Então ele fala que você não deve fazer mensagens de 3 pontos, aquela clássica introdução, 3 pontos, conclusão. Ele fala que isso é demais. Você deve focar em só um ponto, uma aplicação, um insight, um princípio a ser ensinado que as pessoas possam levar para casa e possam decorar. Uma frase apenas. E as pessoas devem saber o que elas devem fazer de prático no final de uma pregação. Então, o desafio do pregador não é sempre o que eu vou pregar, mas o que eu vou deixar de fora. Porque o pregador geralmente tem informações demais na cabeça e tem que saber resumir até você achar aquela uma coisa que a pessoa, o seu ouvinte, precisa saber. Aquilo que está queimando no teu coração e aquela uma coisa que vale a pena ser passada através daquela pregação. E focar só em uma coisa e eliminar todo o resto. Ponto número 3 se chama o mapa. Então, o método que ele ensina para você fazer uma pregação se chama eu, nós, Deus, vocês, nós. No eu, ele começa uma mensagem contando uma história de si mesmo. Uma história que vai gerar um tipo de conexão com os seus ouvintes. Geralmente sobre algum problema, algum pecado, alguma dificuldade, alguma coisa assim que mostra a sua fragilidade. Depois, no ponto nós, ele vai falar como essa história tem a ver com os seus ouvintes, porque os ouvintes também enfrentam situações semelhantes que o pregador na sua vida. Ele quer criar um certo tipo de tensão e uma pergunta que precisa ser respondida. Essa pergunta vai ser respondida no ponto 3, Deus, quando ele apresenta o que a Bíblia diz sobre esse problema enfrentado, sobre essa dificuldade. O que a Bíblia diz sobre essa tensão, sobre essa situação, e aquela tensão inicial é resolvida pelo princípio bíblico. Depois, no quarto, vocês, vem a aplicação prática daquilo que a Bíblia ensina, qual que é a solução do problema, como aquele texto bíblico pode ser vivido na vida diária. E termina com o nós, que é uma motivação, uma inspiração, aquela frase principal que vai gerar uma aplicação prática dos seus ouvintes. Como seria se no mundo inteiro todas as pessoas colocassem em prática esse um princípio que ele ensinou através da Bíblia? O capítulo número 4 então, se chama internalizar a mensagem. Ele fala sobre a importância do pregador saber decora o que ele quer falar. Porque se o pregador não decorou, como é que ele quer que os ouvintes decorem a mensagem? Então você tem que pelo menos saber decor o que você quer falar no eu, no nós, no Deus, no vocês e no nós. Tem que ter esse resuminho, tem que estar decorado. Então
Então você precisa ensaiar a sua pregação muitas vezes, principalmente as histórias e essa frase principal que você quer falar. E também ouvir as suas mensagens. Aquela mensagem que você já pregou na semana passada, na retrasada, você pode ouvir ela depois de novo para saber como melhorar. Sabendo que a mensagem deve ser como um bom filme, que prende a atenção do começo ao fim. Por isso, a importância de você internalizar a mensagem. O número 5 se chama envolver os ouvintes. E aqui ele fala sobre como não somente a informação é importante, aquilo que você vai falar, mas a apresentação. O como você vai falar, muitas vezes é mais importante do que o que você vai falar. Como você pode prender a atenção dos seus ouvintes? Como você pode criar uma tensão que gera interesse? Como você pode criar essa pergunta que todos querem ver respondida na sua pregação? E como você pode, então, realmente responder essa pergunta de uma forma interessante. Essa conexão com o público tem que acontecer nos 5 primeiros minutos da sua mensagem, senão você perde a atenção dos seus ouvintes até o final. E ele dá dicas práticas. Não fale devagar demais, nem depressa demais. Anuncie quando você estiver mudando de assunto, quando está passando do eu para o nós, do nós para Deus, do Deus para vocês. Anuncie que está fazendo essas mudanças, senão as pessoas não conseguem te acompanhar. Navegue pelos textos bíblicos, não só leia eles, mas leia, explique, exemplifique de uma maneira que a Bíblia fique viva. Acrescente uma surpresa, seja criativo, traga algo junto, envolva eles, uma música, um objeto, alguma coisa que torne visual a sua pregação. E já no início, avise qual é o seu destino, aonde você quer chegar com a sua mensagem, não deixe seus ouvintes perdidos. O capítulo 6 se chama Encontre a sua voz. Você tem que saber qual é o seu estilo de pregador. Não querer imitar outros, mas entender seu estilo, entender suas dificuldades e estar aberto a mudar e a melhorar. Por isso é importante você ouvir suas mensagens para reconhecer qual é o seu estilo. E por fim, o último capítulo, o capítulo 7, se chama Comece Tudo Outra Vez. Ele fala o que você faz quando dá tudo errado, ou quando você está preparando um sermão e não consegue fluir e as ideias não vêm. Ele fala sobre a importância de você parar, orar e voltar ao básico nas suas orações. Se perguntar o que os seus ouvintes precisam saber, por que eles precisam saber, o que eles precisam fazer e por que eles precisam fazer, e o que eu posso fazer para ajudar os meus ouvintes a se lembrarem desse princípio único que eu quero transmitir. Bom, esse é o resumo do livro, é bem curtinho, dinâmico, vale muito a leitura, minha recomendação para você. Obrigado por assistir esse resumo, Deus te abençoe e até uma próxima.